E vamos conduzir, então, mais um episódio. Gente, eu já acho que estou sabendo demais a respeito da vida de Ítalo Santos. Muito mais do que eu gostaria. Mas vamos lá, porque é o caso do influenciador Ítalo Santos, que ganha novos desdobramentos. Ele que é alvo de novas denúncias, buscas e apreensões e uma manifestação pública do próprio Ítalo, que marcou aí essa questão dos últimos desdobramentos. Inclusive, eu estava ali zapeando, né, nas redes sociais, como todo mundo faz, e vi imagens dele chorando. Ele chorava ali do lado de uma pastora, o que dizia a legenda. Bom, o Ítalo, ele se pronunciou pela primeira vez negando as acusações, dizendo ter, aspas, aqui, compromisso inabalável com a proteção de crianças e adolescentes, fecha aspas. Ele afirmou estar em São Paulo há mais de um mês à disposição das autoridades, mas uma nova denúncia afirma ter visto o influenciador em João Pessoa dias atrás, ou seja, contradição aí nessa versão. A defesa anunciou que deixou o caso. E aí, até o momento, eu, pelo menos, não tinha me confrontado com nenhuma informação a respeito aí de uma nova representação formal dele nesses processos. Mas Carla Albuquerque tem informações pra gente sobre isso. Exatamente. Ele está agora com o escritório, né, na defesa dele, top aqui de São Paulo, que é o Casimiro e Galhardo. É um escritório grande, um escritório bastante importante. Só para as pessoas terem ideia, quem são clientes do Casimiro e Galhardo? Nelma Kodama, lembram dela? Lava Jato? Sim. A doleira. Eu já entrevistei a doleira. Então, Nino Abravanel, que não é da família Abravanel. Tá. Nino Abravanel, aquele também influenciador, que vai tirar a vida de uma pessoa e, acreditem se quiser, foragido, o escritório conseguiu um habeas corpus de liberdade para ele. Aí a gente vai ter os seguintes artistas, influenciadores, que também são representados por esse escritório. MC Rian, MC Dom Juan, Wesley Alemão, o Gordão da XJ. Nossa. Então, Tá, né? enfim, este é o escritório agora que está cuidando da vida de Ítalo. E exatamente o que você falou, Paulinha, ele foi visto, o Diário do Nordeste fez tem um material, né, publicou nas redes sociais, dele recebendo ali, né, uma bênção de uma pastora, chorando, bastante comovido, enfim. Me parece um pouco um personagem, né? Tá aqui, gente, olha, é um personagem. Não sei se a gente tem as imagens aí, tem? Não sei, esse vídeo foi logo agora que ele acabou de sair nas redes sociais. A gente vai ver se manda aqui para poder Eu passar. vou mandar. Que Eu é vou curioso mandar. de vocês também assistirem, né? Até para Aqui, vou mandar poder se manifestar. agora. Eu vou trazer um pouquinho aí dessa questão dos mandados de busca e apreensão para a gente complementar um pouco. Eu quero saber o que é que vocês, delegadas, estão achando de toda essa história, né? A polícia cumpriu esses mandados de busca e apreensão em endereços do Ítalo, em João Pessoa, mas encontrou os locais esvaziados. Uma máquina de lavar estava ligada, bicicletas de criança foram vistas ali na área lateral. E segundo o condomínio, ele saiu com equipamentos eletrônicos antes da chegada dos policiais. Também foi encontrada uma van personalizada com seus adesivos abandonada em um bairro da cidade. A justiça bloqueou as redes sociais, proibiu o contato dele com os menores citados no processo, determinou a desmonetização de vídeos e autorizou novas buscas que agora também incluem aí o marido dele, o Euro, como investigado. A gente estava aqui ontem com a doutora Ana Carolina Badaró, que tinha falado um pouco sobre essa questão de agora tá tudo muito público. E apesar do Ministério Público parecer estar agindo agora, o Ítalo já está muito ciente das ações que podem acontecer. E ontem ela tinha levantado essa hipótese dele ter tido aí uma antecipação para poder ocultar algum equipamento, alguma prova, alguma coisa aí nesse sentido. O que você acha disso, Priscila? É uma desvantagem agora? Ele está muito consciente que está todo mundo ali no calcanhar dele? Eu acho que além dele estar consciente de que tá todo mundo no calcanhar dele, ele sabe o que ele fez, né? Então, ele vendo
toda essa exposição do caso na mídia, enfim, a quantidade de visualizações que teve o vídeo do Felca e todo mundo se manifestando sobre isso, naturalmente, ele sabendo ou não se vai ter algum pedido de busca, não que ele foi privilegiado, né, de ficar sabendo antes que ia ter um mandado de busca ou não, mas ele naturalmente vai tirar as coisas dele e todas as provas que ele tiver para poder encobertar esse crime, né? Tá com o escritório, desculpa, que tem um potencial muito bom na área criminal e justamente procurou esse escritório por conta disso, né? Então, assim, ele vai tentar se esquivar de todas as formas. E aí o que acontece? Quando ele sofreu esse mandado de busca e apreensão, quando os policiais chegaram para fazer o cumprimento, o pessoal do condomínio havia informado que ele havia saído com muitos equipamentos, né? Ninguém sabe dizer exatamente o que, mas falaram que eram muitos equipamentos e que ele tinha deixado a residência. Aí, vai ser encontrado um carro, que era uma van, que era da escola do Ítalo, uma coisa, a família... Turma do Ítalo, que era toda adesivada. E essa van foi encontrada já sem os adesivos no vidro, ou seja, uma tentativa de desadesivar a van. Eles não conseguiram tirar da parte metálica, que é mais difícil, da lataria, e ela foi deixada ali próximo a uma penitenciária ali. Eu até mandei também o vídeo ali, se ele conseguir mostrar, porque eles estão mostrando exatamente como é que ficou a van. Então, assim, ele está tentando se desfazer, o que começa, né, a gente a entender ali uma fraude processual também, não é isso? Sim. É muito potente a denúncia do Felca, porque não dá mais para os poderes públicos, para quem é responsável pelo sistema de justiça criminal, aqueles que são responsáveis pelas crianças e adolescentes de uma forma difusa, de uma forma coletiva, fingir que não existe. Leis para punir os atos praticados e relatados nessa denúncia do Felca de forma muito poderosa existem. N crimes, que eu posso elencar alguns. Por exemplo, aliciamento de menores no ECA. Existe também o compartilhamento, a produção e armazenamento de material de abuso sexual infantil, todos eles descritos e tipificados no ECA. Temos também assédio e exploração sexual online. Aí a gente já tem o Código Penal descrevendo a prática criminosa e pelo tudo que é colocado, associação criminosa, pelo montante ali, pela sofisticação concatenada na prática desse aliciamento e divulgação desse material. Sabendo disso, há uma necessidade dele de tentar desaparecer com aquele conteúdo. Agora, ele tentou desaparecer com o conteúdo antes de ser citado ou antes de ter ali o franqueamento da entrada na sua casa do mandado de busca e apreensão. Então vai ser complicado, e a defesa já sabe, vai ser complicado comprovar a fraude, Carlinha. Porque antes dele ter ciência de forma formal, obviamente ele teve ciência de forma informal. E aqui eu bato nessa tecla, para que crimes dessa monta de facções criminosas consigam sucesso, infelizmente, criminosos estão infiltrados em células do Estado, células do sistema de justiça. Então, vazou essa informação. E teve uma dica. Teve uma dica, ou a dica. E quando não é de forma formal essa informação, e sim informal, e claro que ele não é evidente, ele sabe o que aconteceu. É difícil na justiça comprovar essa tentativa de manipulação de provas. Então, o que ele vai responder é pelo conteúdo, o conjunto probatório ali, a partir do momento em que há formalmente a citação, porque a gente está no Estado democrático e existe indúbio pro réu e existe todo o arcabouço legal para a defesa, para ele. Mas assim, mesmo a tentativa dele, né, de sumir com as provas, que é isso que ele está tentando fazer, ele está tentando sumir com provas digitais, né? Que é isso. Agora, novamente, o que ele esquece é que, independente de qualquer coisa, hoje a polícia tem
sistemas, softwares muito potentes, né? E a gente pode falar, porque eles são amplamente conhecidos, eles são softwares israelenses, tem o Cellebrite, tem vários outros, que assim, não tem. Uma vez que você colocou na rede, é só uma questão de tempo. Pode demorar um pouco mais, ou ser mais rápido. Mas existe a possibilidade, sim, de recuperação de todo esse material. E assim, é ali que as pessoas vão se complicando. Porque os vestígios digitais, eles são muito mais latentes do que os vestígios reais. Porque no real, o tempo é inimigo. No digital, tá lá. É só uma questão de saber encontrar, aonde encontrar. É permanente. Exatamente. E ele No digital é permanente, isso com ele não outras desaparece. pessoas, não é? Então tá aqui. Então é só saber chegar na pessoa, no ponto B, ou no ponto C, ou no D, e ir recuperando essas informações. Não é um trabalho fácil nem rápido. Né? Não é à toa que o Ministério Público já vem investigando ele há algum tempo. Né? Ele está sofrendo uma investigação do Ministério Público do Trabalho e no Ministério Público da Paraíba. Ou seja, e a gente não sabe o que mais pode vir por aí, né? Porque dependendo do que for encontrado, se for encontrado ali, né, ele distribuindo ou esse material dessas crianças com redes de pedofilia, ele vai responder a crimes federais. Aí é um outro problema. Se esse material for compartilhado para fora do Brasil, é um problema maior ainda. Então, assim, é grave. Tudo isso que está acontecendo é muito grave. E não dá para dizer, né? Eu não sabia. Dá? Porque é o que eles fazem, né? Elas são maravilhosas. Como é que eles fazem, doutora Priscila? São os santos, não são? Não, chega na casa, não, isso não é, esse computador não é meu. Isso não é meu, não fui eu que fiz. Não fui eu que fiz, Não. é maravilhoso, não é? Eu não sei quem. Não sou queria. eu. Ela queria. Houve ela a deixou. anuência. Ela deixou, não. Ela me pediu. A gente estava até discutindo um pouco disso nessa questão de ela queria, né? No sentido dessas crianças serem emancipadas, né? Muitas delas. A gente até trouxe o caso da Camilinha, mas enfim. E até que ponto isso já não era uma tentativa dele de falar, não, é isso, ela queria, ela é emancipada, ela faz o que ela Ela bem tinha noção do que ela tava entende, querendo, ela do que ela faz tava os fazendo. contratos dela, alguma coisa nesse sentido, Só que ela é né? emancipada para assinar contratos, não aos olhos da lei, do direito penal, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela ainda é uma pessoa menor de 18 anos. Daí a gente entra numa discussão da disponibilidade, né, da sua intimidade, da disponibilidade de direitos personalíssimos. E aí existe uma grande celeuma que direitos personalíssimos, eles podem ficar ao critério daquele que detém, por exemplo, da imagem, da honra, mas é subjetivo, é questionável, principalmente quando realmente a emancipação só se dá em atos no âmbito civil, para, por exemplo, abrir uma empresa, para casar e etc. Assinar um contrato. Assinar um contrato, abrir, né? Da vida civil não impacta na vida como não existe ali. Então a gente altera a maioridade, a menoridade na prática criminosa. Então, por exemplo, o estupro de vulnerável, que até os 14 anos, apesar que a emancipação aqui é acima dos 16. Mas, enfim, alguns crimes. Se ela estiver dirigindo um veículo automotor, não obstante ela estar emancipada, ela Não pratica pode. uma prática, ela pratica um crime. Não, e, de novo, ela não poderia, mesmo ela estando emancipada, propaganda de bets. Ela não isso pode que a beber Carla bebida trouxe alcoólica. ontem foi algo que ela fazia Então, propaganda a de Bet, bets, então, né? a Bet é um pouco complicada porque a gente não tem regulamentação da Bet. Sim. Não, mas é o tigrinho, né? Não temos Imagina. regulamentação, infelizmente, Carlinha. Existe aí ainda uma inércia do nosso Congresso Nacional em regulamentar de forma Que diga assim, sem menor não discussão. pode A gente anunciar não tem. bet. A Mas gente só que não imagina seja de um bom bet. senso que a A gente já viu casa, que não existe. ela não pode, né, fazer propaganda de casas de aposta, de nenhuma, nem da Mega Sena. Tá. Uma criança não pode. Olha, jogue na Mega Sena. Você não pode fazer isso, é proibido, é jogo, né? Sim. E aí, como não pode fazer propaganda de bebida alcoólica, ou tampouco estar com bebida alcoólica, mesmo que ela esteja emancipada, ela ainda não tem 18 anos. E aí entra na questão de exploração
Sim. Não é isso? Eu acho Sexual. que uma das coisas também que me chamou a atenção e que é super grave é que, assim, as pessoas tendem a não olhar esse tipo de caso com a perspectiva de gênero. Me lembra muito o caso Saul Klein, né? Que foi um caso em que dela... Nossa, é um caso aterrorizante. E assim, eu fui a única delegada na época que fez o relatório, pediu a prisão de todo mundo. Enfim, o caso hoje não tá mais comigo, mas ele não teve o desfecho que eu imaginei que ele tivesse, né? Mas assim, as meninas estavam ali porque elas queriam. Ok, num primeiro momento elas estavam porque elas queriam ser modelos, enfim. Só que elas se viram depois numa situação em que elas não tinham como sair dali. Porque por mais que elas quisessem estar ali, porque elas iam ganhar um celular, que é o que acontece com as crianças, os adolescentes que estão lá. Um celular, a mãe dela ia ter uma conta paga e tudo mais. Se ela se vê numa ameaça, numa violação psicológica, em que ela se submete àquilo, ela não consegue sair disso, entendeu? Mas se você não olha isso com uma perspectiva de gênero, e aí eu acho muito importante a gente ter mulheres nesses julgamentos, né? Na promotoria, no Poder Judiciário, porque precisa ter esse olhar de perspectiva de gênero. E no caso de crianças e adolescentes, eu acho que é uma perspectiva de vulneráveis, né? Porque a gente está falando com criança. A criança, minha filha, se eu falar para ela que ela vai ganhar um vestido, alguma coisa assim, ela vai ficar super feliz, vai fazer qualquer coisa. Boneca. E a gente estava até falando da vulnerabilidade econômica e social dessas famílias. Claro, a gente ainda não tem aí todas essas informações a respeito de tudo isso. Mas, de repente, o pai está imaginando ali que essa espécie de parceria pode trazer um benefício para a filha, porque vai ter uma escola privada financiada, né? Porque vai ter acesso a roupas, a sei lá o quê, porque vai... Sei lá o que um pai pode pensar a ponto de estar nessa negociação. E aí eu tô pensando assim, um pai inocente... e aí tem o outro lado também, que possa ser alguém que também queira explorar comercialmente o próprio filho, que parece algo horroroso, mas que também tem, né, delegada? Muito. Existe. E ali responde com participação, né? Nem coautoria. Ali vai Exato. responder com os mesmos crimes que o Ítalo pode ser responsabilizado de acordo com a vítima atingida, os pais também. Porque os pais não podem disponibilizar essas crianças para práticas criminosas já previamente escritas. Eu falei Código Penal, ECA, e falar que está tudo bem porque é o pai o responsável e está autorizando. Não, vai responder em coautoria. Mas o mais importante na denúncia do Felca é que ele, assim, o Ítalo é um caso que ele trouxe como um grande exemplo. Tem muitos Ítalos dentro das redes sociais. E o que ele mostrou é como o algoritmo, né, que você tem ali contas de criança, você consegue entregar essas contas para adultos. Então, assim, isso é um problemaço. E fica agora está uma questão de uma retórica, uma narrativa muito louca, tipo, no seguinte, não, mas sempre existiu, né, criança se exibindo, rebolando, já tinha na boquinha da garrafa, já tinha isso, enfim, não é sobre isso. O que o Felca trouxe é muito mais profundo. Ele mostra que o algoritmo não tem ética. O algoritmo entende o seguinte, você quer consumir pornografia infantil, então eu vou te dar mais do mesmo. Porque ele não para pensar, opa, isso aqui é uma criança vulnerável, é uma criança que precisa de proteção. Isso aqui é um adulto. Como é que esse adulto está comentando num perfil de uma criança? Este é o problema. Então, a gente não pode, sabe, distorcer, porque essa é a coisa mais importante. O que está acontecendo... Dentro dessas plataformas, a gente tem um algoritmo doente. Um algoritmo que entrega criança para adultos. Sim. Olha ali, ele tirando ele tentando, desadesivar a van. Escolar, alguma coisa. Do Ítalo, né? Coisa Então, assim, ele tenta arrancar... Acho que não sei se tem outras fotos ali... Mas ele vai ter um monte de pedaços, né, dos adesivos no chão. É sobre isso, porque a gente tem vários Ítalos. Sim. E tem dinheiro nessa história, né, Carla? Não é? Muito. Veja, olha esse homem, aonde dinheiro, ele... Né? Olha só, temos aqui duas policiais, duas grandes delegadas. Porque o Ítalo também veio de uma origem simples. Olha onde ele estava morando. Esse dinheiro vinha da onde? Ele estava fazendo dinheiro como? Vários números, né? Parece que a casa que ele
comprou era em 3 milhões, o casamento dele também, um grande evento, quer dizer, muito Essas dinheiro, crianças muito estavam, dinheiro. né, eles eram um produto. O que é importante a gente falar também é que a pornografia infantil não é só o ato sexual, pornografia infantil. Porque quando a gente fala pornografia infantil, né, Raquel, as pessoas logo já imaginam as crianças fazendo sexo, mas não é. Basta que a criança esteja ali, às vezes de biquíni, e a gente, desde... Há quanto tempo, Carla, a gente tá levando palestras, informação e tudo mais? Desde 2018, falando sobre isso, batendo nessa tecla de que não produz esse tipo de conteúdo, entendeu? É bonitinho, a criança dançando, não sei o que, blá, 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 mas isso vai ser prejudicial. E agora a gente chega num momento que é bomba história. E principalmente agora com a manipulação, a inteligência artificial, Sim. com a internet e com os meios digitais, tecnológicos altamente avançados para simulação, roubar essa imagem da criança e manipular com cenas artificiais, mas também com conotação pornográfica, sexual. E o ato de armazenar, o ato de divulgar, o ato de disseminar é a prática criminosa, justamente, da pedofilia. A pedofilia não é um crime, é uma parafilia. Nem todos os pedófilos chegam a concretizar a prática ali dessa atração de uma parafilia doentia. Mas é o que a gente fala, combate à pedofilia, porque é essa disseminação de imagens na internet. O crime é o estupro de vulnerável, Sim. é o ato pedofílico. É quando você, de fato, vai botar para fora, né? E vai... Porque tem um dado importante. A grande maioria dos pedófilos, isso é um dado americano, porque infelizmente nós não temos, né, dados científicos no Brasil. O Brasil é um país que às vezes é uma piada pronta, né? A gente consome dados que vêm de outros países. Mas a grande maioria dos pedófilos, quando se descobre pedófilo, eles acabam cometendo autoextermínio, porque eles sabem que aquilo é errado, eles sabem que eles estão colocando uma criança em sofrimento e eles acabam tirando a própria vida. Então, assim, não é a grande maioria que vai fazer isso. E a gente sabe também que tem muitas pessoas que vão cometer estupro de vulnerável e que não são pedófilos. Sim. Entende? São pessoas perversas, ruins, mas tem um monte, né? Então, assim, quando você pega ali e a grande... E aí tem um dado que é muito importante, que as pessoas também tenham em mente, que quando a gente fala do estupro no Brasil, as maiores vítimas do estupro, erroneamente, né, as pessoas entendem que são mulheres adultas, e não, são crianças de 0 a 12 anos. Isso é muito chocante. E aí, aonde esses crimes são cometidos? No ambiente familiar. Normalmente por pai, pessoas padrasto, conhecidas, irmãos. 90% é pessoas conhecidas. Exatamente. Mais até, tios, né? avós. E quer uma outra informação que é muito triste? Muitas mães sabem. Sim. E às vezes se calam, não é, Priscila? Não, com certeza. A Priscila já lidou com vários. Já aprendi. Toda vez que vinha uma situação de um estupro de vulnerável na delegacia, em que a menina era estuprada pelo padrasto, a mãe ia junto, entendeu? Morava na mesma casa, ia junto, sabe? Então, porque não tem cabimento você não saber o que a sua filha está fazendo é da sua casa, entendeu? Você não cuidar da sua filha para que ela não seja vítima de um cara que você bota para morar ali. Você não sabe quem você colocou para morar. E muitas vezes permitiam isso, né? Falado, inclusive, pela própria filha e às vezes a mãe. Por quê? Porque o cara botava dinheiro dentro de casa. É absurdo. E isso, assim, aqui, a gente fala isso, né, de forma aterrorizante, mas pega nas Filipinas, como que não é? Eles vendem as crianças para fazer live streaming de sexo. É um Netflix de pornografia infantil. Que horror. E tá tudo bem. Olha lá o moço, olha o ator. Ali é esse vídeo em que ele tá chorando. Ó, Ítalo Santos aparece recebendo oração de pastora após ser acusado por exploração de menores. Aí Adoro. tem aí esse vídeo em que ele tá chorando ali. É a pessoa, né? Assim, é porque eu acompanho a polícia já há muitos anos, né? E assim, isso é tão previsível. Eles começam agora, né? Entram no personagem. E assim, já deve estar super bem orientado, né? Pelo advogado também. Olha, baixa o tom, né? Se mostra um homem cristão, de Deus. É ruim que pegam Deus para essas coisas, entendeu? Não sou eu aqui falando, é que fazem isso, pegam Deus, né? O maníaco do parque também não mudou, é uma pessoa maravilhosa, convertida. O
Os canibais lá de Garanhuns, agora o cara, né, que É fazia pastor, não é? coxinha humana, agora é pastor. Pois é. É impressionante, assim. Elas estão... A Suzane Richthofen. Richthofen. Ela É também. Não, vários, né, viraram evangélicos. Aquele que matou a Daniela Pérez. Também, ele tava lá. Quem não se lembra do vídeo, né? Do Guilherme pastor, de Pádua. né? Guilherme Guilherme de de Pádua. Morreu Guilherme de- agorinha. Mas Né? pastor, morreu pastor. Sim. Sim. Então, assim... Mas é que, no caso, a gente está falando ali o Maníaco do Parque, o Canibal de Garanhuns, eles são serial killers, né, Sim. gente? Não é só um criminoso qualquer. É um criminoso É difícil em série. acreditar nessa conversão, para dizer o mínimo, né? Não, tem Mas ainda várias tem mulheres. gente que acredita. Muitas vezes até os pais dessas crianças acreditam. É isso que é triste. É por isso que a gente precisa informar e muito, Sim. sabe? Olha, queria dizer que 300 pessoas aqui essa conversa no Caso a Caso, mas poucos likes. Tem alguma coisa errada com vocês. Sejam generosos, deem like, porque assim o programa chega a um número maior de pessoas que conseguem chegar a essa informação, que eu acho que é muito importante, que a Carla traz aqui.